Você já viu um filho quando quer fugir do pai? Você que é pai, você que é mãe deve saber muito bem disso, quando um filho se esconde, quando um filho não quer ficar perto, quando ele tenta dar algumas desculpas para ficar distante, passa por você e não fala. Nós sabemos que existe muitas artimanhas, né? Algumas pessoas às vezes tentando dar uma de melindroso, né? E eu digo para você isso com a intenção de você compreender que quando uma pessoa ela começa a se afastar de Deus, ela dá sinais. Ela dá sinais que está se afastando, ela começa a produzir provas contra ela mesma. E eu falo isso para você com a intenção de você compreender que há pessoas que, por mais que ela tenha um nível, um conhecimento de Deus, por mais que ela ande com Jesus, por mais que ela tenha colocado a base da sua vida no Evangelho, se ela começou a deixar os seus pensamentos, seus ideais serem movidos por alguma coisa, ela começa a ter atitudes que mostram o que vai acontecer. Não é ser vidente, não é querer imaginar, não é querer procurar pecado em ninguém, mas infelizmente é assim. É triste dizer isso, mas a pessoa que ela está quase caindo, antes de ela cair, ela dá sinais que está caindo. Ela vai se afastando, ela vai se deixando levar, ela começa a dar ouvidos a certas coisas, ela começa a ir para lugares que outrora ela não ia. Ela começa a dar ouvidos a coisas que outro momento, quando começavam a falar, ela já saía de perto. Ela começa a dar atenção a tudo aquilo que ela sabe que pode contaminar ela. Pensando nessa pequena introdução, eu tenho aqui uma mensagem a trazer a você. A Bíblia fala sobre os discípulos de Jesus. Eu não vou enumerá-los aqui, os 12, não vou pegar um por um deles, mas nós podemos pegar, por exemplo, aqueles que eram de confiança, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João andavam próximos de Jesus. E mesmo estando próximos de Jesus, eles, no dia que Jesus foi preso perante o Sinédrio, foi levado à casa de Caifás, foi levado diante de Pilatos, ninguém dos discípulos se opôs. E mesmo que, claro que o Senhor não queria que ninguém tentasse impedir o que tinha que acontecer. Só que é visível, é notório, que uma pessoa quando está perto, a ideia dela, a prefiguração do que ela demonstra é uma. Quando a ideia dela, quando ela se afasta, a ideia dela muda também. Ela está diferente. Quando a pessoa está próxima, quando ela está ligada junto, ela defende, ela luta, ela pleiteia pela causa do Evangelho. Mas quando ela se afasta de Deus, ela já pouco se importa se estão falando mal da gente, se estão xingando, se vão prender, se vão cuspir, se vão bater, machucar. Ah, vai matar, mate Jesus. É assim que acontece. Quando uma pessoa começa a se afastar, ela vai dando sinais. Ela vai mostrando traços. E Jesus avisou o Pedro. O Pedro foi avisado. O Pedro chegou um dia que Jesus olha para ele e fala: Pedro, essa noite, se eu não tivesse orado por você, se eu não tivesse rogado por você, Satanás tinha cumprido a vontade dele. Qual que era a vontade de Satanás? Cirandar o Pedro. A vontade do diabo, o que o diabo queria fazer era colocar ele numa peneira, era zombar do Pedro, era brincar com a cara do Pedro. Só que o Senhor diz: olha, eu roguei por você para a tua fé não desfalecer. Eu, quando falo desse assunto, eu gosto de explicar uma coisa. A Bíblia fala que Jesus disse: eu roguei para a tua fé não desfalecer. Jesus não falou para ele assim: ó, eu orei para você não cair em tentação. Não, ele disse para a sua fé não desfalecer. O que não pode acabar na vida de um cristão é a fé. Se a sua fé está passando naquela conhecida chamada altos e baixos, você está perdendo o equilíbrio, você não está tendo a força de Deus, você não está tendo a motivação pela palavra para se manter na fé, acenda uma luz de alerta e vá buscar, vá orar, vá para a igreja, vá para a Bíblia,
antes que você acabe se perdendo, porque este é um sinal de que você pode facilmente cair. E Jesus então fala: Pedro, olha, fique atento. E Jesus inúmeras vezes disse: Pedro, você me ama de verdade? E em 3 vezes, uma após a outra: Pedro, você me ama? E Pedro dizia: sim, Senhor, tu sabes. E na 3ª vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então ele emudece, ele entristece e fala: sim, Senhor, tu sabes. E Jesus fala: então, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro está próximo de Jesus, ele apacenta as ovelhas do Senhor e está disposto a morrer com Cristo. Ele fala com toda certeza: Senhor, eu estou disposto a ir à morte com o Senhor. O dia que alguém estender a mão para tirar a sua vida, eu vou morrer junto com o Senhor. Eu vou junto, porque eu não vou aceitar que façam mal para o Senhor sem que eu esteja junto contigo. Então veja que é muito claro que uma pessoa que está perto de Deus, ela queira realmente, e eu não estou dizendo que Pedro estava enganado. Pedro não estava enganado. Pedro não estava com um sentimento errado. Não, Pedro não estava errado. Só que quando ele se afastou, foi a hora que então ele esqueceu e deixou tudo aquele ensinamento. E assim pode ser com você. Se você se afasta de Deus, você facilmente também deixa os ensinamentos. E assim como um filho vai se afastando do pai porque está com medo de que o pai saiba daquilo que ele está fazendo, ou tem medo que o pai repreenda, tem medo que o pai exorte por conta do que ele está praticando, fazendo, ou do fato que aconteceu. Bom, vamos diretamente, eu não tenho tempo para falar toda a história, de Jesus e de Pedro. Eu poderia falar de Judas. O Judas, ele era aquele que guardava a salva. O que era a salva, pastor? Era o local onde colocavam as ofertas. O Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus. O Judas, ele foi achado em confiança em guardar as ofertas e os dízimos da obra de Deus. Ele foi incumbido com essa autoridade, e eu acho que vamos falar a verdade, gente, para mexer com dinheiro tem que ser alguém de confiança. Tem que ser alguém que você confie. Vai mexer com aquilo que é de Deus, aquilo que é para manter a obra, tem que ser alguém fiel. Judas foi tido como fiel, no entanto que ele cuidava das ofertas da obra que Jesus fazia. Só que este também traiu Jesus. E assim como, por exemplo, Lucas e Cleopas, que Jesus depois que morreu na cruz foi ao inferno e ressuscitou, Lucas e Cleopas já tinham fugido já para os caminhos de Emaús. Junto também de Pedro e outros discípulos, Tiago, João e outros, que foram para os barcos para a pescaria de novo. Quando com Jesus disse: olha, a partir de hoje você deixa a pescaria e passa a ser um pescador de peixe. Você não vai mais buscar peixe no alto mar, agora você vai pescar almas, simbolizando a grande seara. É como um mar cheio de peixe, só que nós precisamos saber colocar a isca certa, a palavra certa. A isca, na verdade, para não ficar um termo ruim, a palavra. Temos que estudar, temos que orar a Deus para que Deus nos dê a direção. Como agora eu falo com você, ainda nessa introdução, acho que já introduzi demais a mensagem. Vamos diretamente ao versículo. Lucas 22, 54. Eu quero que você vá comigo em Lucas 22, 54, que diz assim, Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Uma das coisas mais tristes de você fazer nessa leitura comigo é você perceber, é você notar que Jesus, quando foi preso, ao invés de estar perto, de ir ali lado a lado, por mais que ele não estivesse preso junto com Jesus, o Pedro poderia ter ido junto, ficar lado a lado, acompanhar as dores de Jesus, passar aquele momento que Jesus estava passando. Pare e pense, por exemplo, as dores que Jesus passou, o momento anterior à prisão pelos soldados romanos,
A Bíblia fala que Jesus chamou os discípulos para o Getsêmani para orar. Então nós conseguimos compreender, nós entendemos que Jesus, segundo a palavra, estava em grande aflição. E vamos falar a verdade, quando você como um ser humano, como qualquer outro ser humano, você pode passar esses momentos difíceis que você precisa de alguém. Você precisa da ajuda, você precisa de alguém estar ali do teu lado. Jesus estava com certeza mais bem acompanhado que qualquer um, ele estava perto do Pai, né? O Pai só se afastou de Jesus quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, porque até ali o Pai estava ali, dando a mão para Jesus. Mas quando Jesus, então, está agora com todo o pecado da humanidade no seu corpo, o seu sangue foi derramado gota a gota, para que então todos recebessem o perdão como eu e você recebemos quando aceitamos Jesus. O sangue dele se esvaiu, caiu gota a gota na terra. E isso trouxe o perdão, o sacrifício vivo. Ele entregou-se por nós. Quando ele tomou essa atitude, naquele dia, naquele momento, ali o Pai teve que se afastar de Jesus. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Então veja que Jesus em momento nenhum, ele critica, ele fica bravo. Jesus em momento nenhum fala mal dos discípulos, fala mal das pessoas que estão apedrejando, cuspindo. Pelo contrário, antes ele fala: Senhor, perdoa esse povo porque eles não sabem o que fazem. Agora, a palavra que Jesus fala é uma palavra de amor, é uma palavra que traz ao coração alegria. Agora, pare e pense, por exemplo, se Pedro estava junto no Getsêmani, sabendo da dor que Jesus estava vivendo naquele momento, se ele estivesse somente ao lado de Jesus, já demonstraria como é o coração dele. Me recordo, por exemplo, para falar para você, eu não vou abrir porque o tempo é curto, mas em Juízes conta-se a história de Sansão. O Sansão, ele tinha a lei do nazireado, o nazireu, que era nascido de Deus, porque o Manoá e a esposa dele não podiam gerar filhos. A esposa não podia gerar, eles não tinham filhos. E Deus enviou um anjo dizendo: olha, vocês vão ter um filho, a cabeça dele não pode passar navalha, ele não pode beber, ele não pode usar de bebida forte. Esse homem vai ser um libertador dentro de Israel. E aí então, quando nasceu, veio o filho, nasceu o filho chamado Sansão, um homem forte, você conhece bem a história. A Bíblia fala que o pai e a mãe ensinou o caminho: ó filho, você não pode se ajuntar com essas mulheres, você não pode beber, você não pode fazer mal. Filho, você tem uma bênção sobre você, há uma unção sobre você por você andar perto de Deus. Existe um preço a ser pago por andar com Deus. Existe um preço a ser pago por você viver para Deus. Mas esse preço não é maior do que a graça, o preço não é maior do que a bênção. E quando o Sansão ouviu e obedeceu seus pais, andando perto de Deus, a Bíblia conta com todas as letras que não havia quem parasse à frente de Sansão. Um certo dia, ele com uma queixada de jumento, o osso da cabeça de um jumento, ele põe no braço dele, faz de escudo e sai dando soco para tudo que é lado e mata 1000 homens de uma vez só dos filisteus. Como pode uma coisa dessa? Um homem fazer isso? Ele estava perto de Deus. Assim é você. Quando você está perto de Deus, você manda legiões de demônios embora. Eu vou contar para você. É triste, sabe? A vida pastoral, ela nos proporciona muitas alegrias. Mas às vezes nós vemos umas coisas que nos entristecem. Eu já tive a o triste dia foi o dia que vi, por exemplo, pessoas. Eu já trabalhei com moradores de rua. Já fui levar comida, levar alimento, levar roupas, levar um cobertor. E eu ter a tristeza de atender um pastor. Alguém que um dia esteve pregando, ensinando, falando de Jesus, músicos, a quantia de músicos cristãos que cresceram dentro das igrejas, tocando, cantando, louvando a Deus, que muitas pessoas louvavam a Deus com as ministrações dessas pessoas, estavam lá
na rua da sarjeta, na rua da amargura, passando fome, sujo, fedido, embriagado, brigando. E olha, é triste a situação de uma pessoa que se afasta de Jesus. Notoriamente, como Sansão, ele desobedeceu, se afastou, e o seu afastamento trouxe um problema para ele. Ele começou a desejar o que não era desejoso outrora. Ele começou a ter vontade de ter o que outrora não era para ele. Agora, quantas pessoas hoje, talvez você, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, tá? Um parênteses aqui para a gente poder conseguir falar uma coisa bem importante. Talvez seja o seu caso. Você se afastou. E depois que você se afastou, você ou voltou porque vivia uma vida assim antes de Jesus e voltou à perdição, ou você foi querer conhecer achando que não tinha problema nenhum. Você está na bebida, está nas drogas, está cometendo um adultério, sabendo que o dia que isso aparecer, teu casamento vai acabar. Você sabe que o dia que isso aparecer às claras para todo mundo, vai ser vergonhoso para você, vai ser vergonhoso para sua família. Seus filhos não vão nem acreditar numa coisa dessa. E isso tudo por quê? Porque se afastou de Jesus. O afastamento de Jesus faz com que você comece a seguir Jesus de longe. Jesus está lá e eu estou cá. Eu não quero estar perto de Jesus. Jesus fique longe. Eu fico no meu canto, Jesus fica no canto dele. Cada um no seu quadrado. É assim que muitos estão. Como um filho que foge do pai. Como um filho que pensa que consegue enganar o pai. O pai falou, filho, falando agora de Sansão, filho, não vá atrás dessas mulheres. Procure das mulheres hebreias, procure do nosso povo. Não vá até essas mulheres que adoram esses deuses. Não vá até essas pessoas que buscam os demônios. Não faça isso, meu filho. Aí o Sansão bateu o olho na Dalila e automaticamente o demônio que já tinha dentro dele, né? Já tinha dentro dele. A carne do homem é assim, o ser humano é assim. Se você não aprender a ser dominado pelo Espírito Santo, você é dominado pela carne. E a carne vai pendendo quanto é aquilo que diz, né? Pode ser um clichê, uma frase. Se você alimenta mais a carne, é a carne que manda. Se você alimenta mais o Espírito que manda. Para onde que você tem alimentado? Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 55 de Lucas, capítulo 22. Olha o que diz ali. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O Pedro, se não bastasse estar longe, agora ele começa a se assentar com os pecadores. Agora ele começa a acender o fogo, ele começa a se assentar junto de um fogo estranho. Que fogo estranho, pastor? Nós dizemos assim, eu digo assim que já ouvi pastores falar, isso também uso dessa fala, que o fogo estranho nada mais é do que você buscar algo, uma direção ou buscar um alimento que não é do Senhor. Isso é o fogo estranho. E esse fogo estranho que foi acendido nesse pátio faz com que Pedro, ele tenha no seu coração, ele tenha ali no seu coração aquele momento, aquele vislumbre de se aquecer em algo ou se aquecer longe até hoje, desde o dia, daquele dia que ele estava sentado à beira da praia, lavando a rede, chorando, triste. Essa é a primeira vez que o Pedro vai se aquecer num fogo diferente do que no fogo de Deus. Então veja que para acontecer de você falhar, de você vacilar, não é muito difícil. Basta você afastar um pouquinho de Jesus, você já vai se assentar para ouvir aqueles que não devem. Você já começa a ouvir gente falando mal, porque esses crentes não valem nada, não tem igreja que preste, porque esses pastores, porque isso, porque aquilo. Você começa a aceitar. Viu? Ô Pedro, tem um quentão aqui, tá frio, tem um vinho quente aqui, bem gostoso, né? Tem um pouquinho de pinga, mas é só um pouquinho, você toma aí, Pedro. Ou dá um gole aí. É assim que começa. A pessoa em outro momento, ela, não, pelo amor de Deus, não, misericórdia, isso aqui não é para mim, não. Isso eu não quero mais na minha vida. Ela começa a aceitar.
ela começa a ter no seu coração que aquela prática não é tão séria assim. Ou alguém começa a falar para ela assim, não, viu? Não precisa ser tão santo assim também, né? Você quer ser mais santo do que Deus. Para que orar tanto? Para que ir tanto para a igreja? Ficar indo, pastor só fica falando e prega. Amado e amada irmã, Jesus disse, olha, o que eu estou fazendo por você hoje é o que está livrando você da mão do diabo. O que o pastor está fazendo aqui agora, eu estou rogando por você, pela palavra e pela oração, para que a tua fé não desfaleça, para que a sua fé continue levantando, cada dia crescendo mais. A Bíblia fala, põe na tela para mim, 1 Coríntios 15, 58, olha como que nós temos que seguir Jesus. Olha que forma que a cada passo de fé você tem que dar. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Ser firme é uma pessoa que não deixa vacilar, não volta atrás. Seja firme, seja constante, seja sempre uma pessoa abundante. Uma pessoa abundante é uma pessoa que sempre faz mais. Pode voltar para mim. Uma pessoa abundante é uma pessoa que ela não diminui, ela aumenta. Pastor, eu acho que eu orava muito pouco, agora eu estou orando mais. Pastor, eu estou jejuando muito pouco. Não, eu vou ser abundante, eu vou começar a jejuar mais. Pastor, eu tenho ido pouco à igreja, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ir mais à igreja, eu vou começar a ir mais à palavra de Deus. Pastor, eu leio muito pouco a Bíblia, eu vou começar a ler mais a Bíblia. Gente do céu, eu vou falar para você, eu estou num propósito aqui na nossa igreja. Quem nos acompanha agora ao vivo, nós estamos no mês de maio de 2023. E já estamos agora nesse 5º mês deste ano. E eu vou dizer para você uma coisa, que desde o início, desde o dia 1º de janeiro de 2023, nós estamos na leitura da Bíblia, nós estamos num propósito de leitura, não só ler por ler, mas estamos num propósito de leitura da Bíblia o ano inteiro. Aí eu faço uma pesquisa às vezes na igreja, irmãos, quem está orando com a gente, quem está lendo a Bíblia com a gente? E para melhorar, irmãos, o pastor faz o quê? A gente reúne obreiros na igreja. Cada dia a gente grava, a gente ora, a gente apresenta a Deus, faz a leitura de algumas páginas, de alguns capítulos, alguns versículos e envia para as pessoas. Mesmo assim, ela podendo ouvir o áudio da Bíblia, mesmo ela podendo ter acesso à leitura e junto, hoje nós vamos ler tantos capítulos. Mesmo sendo direcionado, mesmo sendo, impulsionado, mesmo que a pessoa não queira fazer, 90% não faz. É triste isso. É triste falar isso para você, sabe por quê? Porque nós achamos que nunca nós vamos cair. E o disse, para cair basta estar de pé. Ou, ele falou o contrário, né? Ele disse, quem está de pé, cuida para não cair. Cuide. Se você está vendo uma pessoa que está meio contaminada, se você, por exemplo, você vai comer aquela macarronada, né, que o Silvio faz, por exemplo, né? Aquela macarronada bem suculenta, né, com bastante molho, né? Irmão, como que diz, é de engraxar o bigode. É de engraxar o bigode. Você vai comer aquela macarronada e ali cai molho na camisa branca. Ou na roupa que você tá. Irmão, contaminou, sujou, não adianta passar um pano que a mancha vai ficar. Se você fica ouvindo demais a contaminação dos outros, você vai se sujando também. O que Pedro está fazendo sentado nessa roda para se esquentar, ele está aquecendo o coração dele com coisas que ele não devia. Ele está ouvindo coisas que ele não deveria ouvir. Mas por quê, pastor? Tem um dito, né? Diga com quem você anda e eu digo com quem você é. Você anda com Jesus? Você é uma pessoa que tem cuidado da palavra? Opa, essa pessoa é chamada cristã. O cristão é aquele que anda com Jesus. Opa, as atitudes desse irmão é como de Cristo. É igual Jesus, as atitudes dele, as atitudes dela é igual do Senhor. Agora, embora o cristão, né, irmão? O cristão é visto por aquilo que eles praticam de acordo com Cristo Jesus. Agora a Bíblia fala que o fogo aceso no meio do pátio faz o Pedro se interessar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você está se interessando
Que interesse é esse que você tem de se esquentar nesse fogo estranho? Que interesse é esse que você tem de ficar procurando pecado na vida dos outros? Que interesse é esse que você tem de querer ficar procurando, né? Na internet hoje você acha vídeo de tudo quanto é coisa. Ah, eu ouvi falar, mas você sabe da boca dessa pessoa? Você sabe, você viu, você pode comprovar o que você está falando? Não, pastor, eu não posso. Então não fale, não alimente o seu coração, porque pode, com certeza, hoje você deve saber a política das fake news, mas existe as fake news dos bastidores. O que é as fake news dos bastidores? Aquele boca a boca que é falado, aquelas palavras que são mentirosas. E muitas vezes incitadas pelo inferno, como a Bíblia fala, como uma espada, né? Como a língua, como uma espada que corta, que machuca. E muitas vezes que faz uma alegria tão grande de ser salvo, se perder e voltar à perdição do mundo. Bom, eu queria muito falar mais um pouco com vocês, mas o Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E as 3 vezes que ele nega Jesus, ele nega com veemência. Não sei quem é não. Não sei. Não tenho nem ideia de quem seja. Não tenho nem sei de onde que é. Quem é Jesus? É assim que muitas pessoas estão. Hoje estão esquecendo. Jesus nem existe. Foi homens que escreveram a Bíblia, ou pessoas que em outro tempo pregavam com autoridade, cheios do Espírito Santo. Agora está aí desmotivado. Ah, pastor, não tem povo na igreja, as pessoas não querem buscar Deus. Eu chamo meu marido e minha esposa, eles não querem ir. Por que isso está acontecendo? O que você acha que é o motivo disso? O que você acha que está acontecendo? O diabo está mostrando a essa pessoa que ela não deveria olhar. E o sinal está visível, você está vendo os sinais. Você está sendo engodado, você está sendo enredado por esse tipo de coisa, de pessoa, de sentimento. É um sinal que você tem para não cair. Está percebendo isso? Sai desse negócio, sai dessas amizades, sai desses ambientes, volta para Jesus, porque a coisa vai piorar cada vez mais. Começa ouvindo outras pessoas, começa se assentando na roda dos escarnecedores, começa já a negar Jesus. Hoje não vou no culto. Segunda-feira não vou no culto, na quarta não vou no culto, na sexta não vou no culto, daqui a pouco, domingo também não vou mais. Daqui a pouco a pessoa se perdeu por completo, porque ela ficou aquecendo fogo estranho no coração. Ela foi deixando coisas entrar no coração. O pai sabe quando o filho está tentando dar uma enganada no pai. Não fuge de Deus não, porque o pai sabe exatamente por que você fugiu. Volte enquanto é tempo. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e clamamos ao Senhor agora com fé e com amor no coração. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, te louvo, te bendigo, ó Deus, por sempre ter nos dado palavras que sempre nos motivam, que sempre alegram o nosso coração e não deixa que desviemos os nossos passos do Senhor, que não deixa que nosso coração seja movido, engodado, enredado pelo fogo do pecado, pelo desejo da perdição. Pelo contrário, sua palavra sempre viva e eficaz. O Senhor nunca deixa, ó Deus, que as coisas, meu Pai, do inferno sejam tão acima do que nós possamos suportar. Tua palavra diz, as tentações viriam, mas nenhuma delas seriam maiores do que vocês pudessem viver e suportar. Pai, nos ajude a suportar a tentação. Alguns, ó Pai, sentem desejo, sente até cheiro, ó Pai. Pessoa que parou de beber, sente o desejo de beber. Parou de fumar e sente o desejo de fumar. Que deixou da prostituição, do adultério, mas sente o prazer, a vontade de voltar a fazê-lo. Oh meu Deus, ajuda esta pessoa que não consegue, essa pessoa que não tem forças. Ela acha que não há condições de fazer. Por isso eu te peço, meu Deus, sua palavra diz no Salmo 91, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Meu Deus, essa pessoa pode estar passando pelas piores condições de sua vida, e eu te peço que o Senhor coloque, meu Deus, como se fosse, segundo sua palavra, anjos, meu Pai, protegendo essa pessoa. Impeça, meu Deus, que o diabo acesse essa vida, e eu te peço, meu Deus, meu Pai, me dá esse poder, essa autoridade, e em nome de Jesus, aos doentes, aos enfermos,
Aos que estão com algum problema, seja físico, espiritual, moral, eu digo, demônio, sai desta vida, bate em retirada com a sua enfermidade e não volte mais, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio. Pai, coloque nesta unção, coloque esta unção do Senhor, a unção do céu sobre as águas, e todos que delas beberem sejam livres, sejam, meu Pai, abençoados, curados para a tua glória, em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Bendito seja nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.